A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 27, que diz assim: E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que eu feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem críticas, irmãos, que a gente não vai poder dar ouvidos. Existem palavras contrárias que a gente não vai poder ficar dando importância. Você vai observar aqui que o irmão de Davi mais velho, chamado Eliabe, ele começou a lançar palavras de desmotivação sobre a vida de Davi. Ele começou a querer desmotivar Davi, dizendo: Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Sei bem da presunção do seu coração. Ele começou a se irar contra a vida de Davi. Rabasto decanta. Davi já havia sido escolhido para ser o rei de Israel por Deus. Samuel já tinha ido até a casa de Jessé e já tinha ungido Davi diante dos seus irmãos. Você vai observar que a ira de Eliabe realmente era porque Davi estava se destacando entre os seus irmãos, e agora Davi queria saber o que seria feito a quem vencesse o gigante. Ele achou que era muita ousadia de Davi está perguntando aquilo. Sabe por quê? Porque Eliabe, ele participava do exército, ele era um dos soldados do exército de Saul. O exército de Saul estava amedrontado diante do gigante, diante de Golias. Aí chega um menino que se chama Davi, com ousadia, com o Espírito de Deus na vida dele, e pergunta: quem é esse incircunciso? Quando alguém resolve se levantar, sempre vai ter gente para se opor. Tem pessoas que estão se opondo a você porque você escolheu se levantar, e Deus me trouxe aqui para te falar: continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Não pare por causa de pessoas que estão tentando te desmotivar. Declare comigo: eu não vou parar por causa de pessoas que estão tentando me desmotivar. Eu não vou parar por causa de pessoas que estão tentando me desmotivar. Você vai observar que as palavras de Eliabe para com Davi foram duras. Versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira. Ele ficou irado quando ele ouviu Davi perguntando: o que vai ser feito a quem vencer esse gigante? Ele começou a ficar irado, porque ele sabia, irmãos, da promessa que tinha em Davi. E Deus está dizendo: tem gente que está olhando para você, e está se levantando contra você, falando o que não sabe, porque está irado, irada, porque sabe que o teu crescimento é inevitável. Vai ter crescimento, queiram eles ou não, gostem ou não, aceitem ou não. Era só uma questão de tempo para Davi sentar no trono, porque Deus havia feito a promessa. O profeta Samuel tinha ido até a casa de Jessé, então Eliabe consequentemente tinha visto tudo aquilo acontecendo, e ele sabia que a qualquer momento seu irmão seria o novo rei de Israel. Havia sobre ele uma promessa de Deus. Deus me trouxe aqui para te falar: sobre você uma promessa de Deus. Tem gente que não está gostando, tem gente que está tentando te desmotivar, porém Deus está dizendo: não esqueça que foi eu quem te escolhi. Quem escolheu a Davi não foi Eliabe, quem escolheu Davi foi Deus quem separou, foi Deus quem ungiu, e Davi não ficou dando importância às palavras duras de Eliabe. Tem gente que tenta te ferir com palavras, não pode fazer de outra forma, e lança palavras para tentar te desmotivar, mas não pare. Não pare de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O exército de Israel estava amedrontado diante de Golias, mas havia um rapaz, e cheio de Deus, que não estava nem com um pouquinho de medo, mas que se levantou e resolveu ir à peleja. Ele resolveu vencer aquele gigante. E o Senhor te trouxe aqui para te falar: você já tem unção, você já tem presença, vença esse gigante. Tem gente, irmãos, que deixa de crescer por causa dos outros.
Porque tem pessoas que estão criticando você. Imagine se Davi desse ouvidos às palavras duras de Eliabe. Versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha como ele fala: você é pastor de poucas ovelhas, Davi? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Está pensando que você vai vencer gigante nenhum? Não vai não, meu filho. Nós estamos na frente do exército de Israel, você não é nada. Você vai observar que o menosprezo, ele desprezando, ele menosprezando Davi, Rabais, Aramandarastui. E tem gente que está te menosprezando, desprezando você. Não sabem eles onde você vai chegar. Alguns até sabem, porém duvidam. E Deus está dizendo: deixa eles falarem, minha filha. Deixa eles criticarem, meu filho, porque daqui a pouco você vai estar com posse de uma grande vitória. Daqui a pouco você vai ver o gigante caindo e muitos vão ter que ver que eu sou na sua história. Davi não estava nem com um pouquinho de medo e nem um pouquinho preocupado com o que Eliabe estava achando. Se Eliabe estava gostando ou não, Davi não deu ouvidos às críticas de Eliabe. Deus está dizendo: não dê ouvidos às críticas de pessoas que querem ver você parar. Porque tem gente que quer ver você parar. Tem gente que quer ver você desistir, não quer ver o seu crescimento, meu irmão. Não quer ver o seu crescimento, minha irmã. Tem gente que é terrível e não consegue de uma forma e tenta lançar palavras para desmotivar você. Mas o Senhor diz para você: não fique desmotivado com as palavras de Eliabe. Porque foi eu quem te escolhi. Davi sabia quem tinha escolhido ele. Você sabe quem foi que te escolheu. Você sabe quem foi que te enxergou quando ninguém te enxergava. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi não foi convidado para o banquete. Todos os seus irmãos estavam lá, mas Davi não estava. O pai de Davi, Jessé, não mandou chamar Davi, não. Só foi mandado chamar Davi. Davi só foi convidado. Só houve uma ordem depois que Samuel disse: ninguém vai sentar na mesa sem antes chegar esse filho teu aí, o menor da casa, Davi. Porque quando Samuel pergunta para Jessé: acabaram os teus filhos? Ele diz: tem um mais novo, mais moço, menor da casa. Aí Samuel disse: manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa sem que ele chegue. Porque assim, irmãos, muitos podem te desprezar, mas quando Deus quer te honrar, Deus diz: ó, ninguém senta na mesa antes que ela chegue, porque o tempo dela chegou. E havia chegado o tempo de Davi sair do anonimato. E ninguém esconde aquele que Deus escolheu para destaque. Declare comigo: ninguém vai me esconder, porque Deus resolveu me destacar. Harabai, Sharamantui. Ninguém vai me esconder, porque Deus resolveu me destacar. Foi Deus quem resolveu destacar você. Foi Deus quem resolveu trazer destaque para sua vida. Foi Deus quem resolveu dar uma nova história para você. Não foi Davi que pediu para que a unção descesse na cabeça dele, não, para que ele fosse o novo rei de Israel. Foi Deus quem o escolheu. Foi Deus quem o separou. Assim, as pessoas que estão me ouvindo agora, foi Deus quem te escolheu. Foi Deus quem te separou, foi Deus quem te selecionou. E ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém poderá impedir o agir de Deus na sua história. Deus tem obra contigo. Deus tem obra com a sua vida. E ninguém vai poder, irmãos, invalidar a palavra de Deus na sua história. Grandes coisas fez o Senhor e fará na sua vida. Foi Deus quem te escolheu. Versículo de número 28 ainda, no final diz assim: ó, bem conheço a tua presunção. Olha o que ele fala de Davi. Que Davi era presunçoso. E a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi. Olha o que Davi fala para ele: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Tem gente irado com você e você está fazendo como Davi. O que foi que eu fiz para merecer? O que foi que eu fiz para essa pessoa estar com essa raiva toda de mim? O que foi que eu fiz para essa pessoa me odiar? E Deus está dizendo aí: não é você não, minha filha. Não é sobre você, não. É sobre a presença que está em você. Porque o destaque de Davi estava incomodando Eliabe, Rabai, Sharamantui. Isso é mistério. O teu destaque está incomodando algumas pessoas. E você disse: o que foi que eu fiz para merecer? E Deus está dizendo: é o seu destaque. É aquilo que eu resolvi fazer na sua vida. Não era o que Davi estava falando, mas era a unção que havia descido sobre a cabeça de Davi, que estava incomodando a Eliabe. E tem gente incomodado com você porque Deus te escolheu. Tem gente incomodado com você porque Deus te chamou, porque Deus te separou. Porque foi Deus que escolheu você para sentar entre os príncipes. Da casa de Jessé, o escolhido não foi nenhum dos que estavam ali no exército de Saul. Mas foi Davi, o menor da casa, o que estava apacentando as ovelhas, como o próprio Eliabe disse, as poucas ovelhas. Porque não eram muitas ovelhas. Alguém vê você hoje sobre o pouco e não tem noção. Risharai de rasto. Que Deus vai te colocar sobre o muito. Cuide do pouco que Deus colocou na sua mão, diz o Senhor.
Declare comigo: eu vou cuidar do pouco. Eu vou cuidar do pouco, irmãos. É indispensável para Deus a gente cuidar do pouco, sabia? Quando nós cuidamos do pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Porque aquele que sabe ser fiel no pouco, também vai saber ser fiel no muito. Muitos querem ser fiel no muito quando vê o resultado. Mas Deus, ele quer aqueles que são fiéis no pouco. E você vai observar que a fala de Eliabe foi essa: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Porque realmente não eram muitas. Mas Deus não precisa de quantidade, né, irmãos? Quando ele quer nos escolher, ele precisa realmente de um coração segundo o coração dele. E ele disse: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. E acabou. Deus não queria saber da quantidade de ovelhas que Davi cuidava, se Davi era desprezado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Se os seus irmãos achavam que ele era presunçoso, não. Deus o escolheu e não pediu opinião alheia. E Deus, quando te chamou, ele não pediu a opinião de ninguém. É por isso que tem muita gente que tá assim, ó, por aqui com você, tá estressado, não quer conta com você, tá irado como Eliabe, tá virado contra Davi. Porque Davi tinha sido escolha de Deus, irmãos. E ele sabia que Davi iria conseguir vencer. Casando com a filha do rei, oh meu Deus, estava mais próximo ainda do trono. Olha o pensamento de Eliabe. Porque aquele que vencesse, versículo de número 25 diz: e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ou seja, aquele que derrubasse o gigante teria bênçãos, teriam bens, riquezas, e teria também que se casar com a filha do rei, e além disso a casa do seu pai, a casa do pai do que viesse assim a anular, tirar Golias do caminho, seria isenta de pagar impostos. Então você vai observar que Davi, ele logo se interessa, porque assim, a presença de Deus estava com ele, e ele sabia que aquele gigante ali não ia ficar de pé. Davi foi lá e derrubou o gigante. Davi foi lá e mostrou que Deus estava com ele. A raiva de Eliabe era essa, irmãos. A raiva de Eliabe era essa. Porque Davi, ele foi e fez aquilo que Deus designou, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo menosprezado. Ele não tinha ninguém para o ajudar. Ele só tinha as pedrinhas, 5 pedrinhas e uma funda. Só tinha isso e mais nada. Não tinha um exército ao seu favor. Não era um homem de guerra. Porém, era um homem que tinha ousadia e o Espírito de Deus, e ele venceu. Tem gente hoje que tá te apontando e querendo que você desista, lançando palavras para te desmotivar, que é para você não viver o propósito de Deus, que é para você não chegar onde Deus diz que você vai chegar. Mas Deus já falou que você vai chegar, então você não tem que ficar olhando para a palavra de Eliabe. Davi não ficou prestando atenção nas palavras de Eliabe, mas o versículo de número 30 diz: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi se desviou dele. Davi não ficou prestando atenção nas críticas de Eliabe. O Senhor manda te dizer: não fique prestando atenção nas críticas daqueles que querem te parar, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer através da sua vida, aceitando Eliabe ou não, gostando ou não. Foi Deus que te escolheu, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que também vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Ah, Deus, obrigada porque somos escolha tua. Nós não somos escolha dos homens, Senhor. Davi não foi ungido por homens, Pai, mas foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido por ti. Foi o Senhor que disse: desce o óleo sobre ele, porque é esse. Foi o Senhor que ordenou para que o óleo descesse. Foi o Senhor que o escolheu. E isso incomodava. Quando somos escolha tua, isso incomoda. Mas que possamos ficar firmes, meu Pai, no propósito. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa ficar firme, mesmo com críticas, porque o Senhor está com ele, porque o Senhor está com ela para dar um livramento, ó Senhor. Que possamos entender que nós com o Senhor somos maioria. Assim como Davi venceu o gigante, nós também vamos vencer situações adversas na nossa vida. Vamos conseguir vencer, vamos conseguir chegar onde o Senhor designou para nossa história, e nós não vamos ficar olhando para as críticas de Eliabe, mas vamos seguir o caminho que o Senhor trilhou para nossa vida. Vamos seguir aquilo que o Senhor trilhou para nós, e nós seremos mais do que vencedores em ti. Pai, vai curando o teu povo, eu te peço. Vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, desfazendo todo laço, toda seta, todo dado inflamado, toda retaliação e toda obra contrária. Cobre o teu povo com teu sangue, Senhor. Vai desfazendo toda tranqueira, toda amarração, tudo que não provém de ti, contra casamento, contra
contra a família, contra a saúde, contra o ministério, contra a finança, vai quebrando, Pai, vai desfazendo, vai anulando, porque Tu és o Todo-Poderoso e nós cremos em Ti. Pai, toma aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lança no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, a história onde deve congregar, porque são Teus, são ovelhas do Teu Pastor. Obrigada por cada alma que tem se rendido a Ti, Jesus. Obrigada por esta palavra e obrigada porque somos escolha Tua e não dos homens. Nós vamos vencer porque o Senhor já nos designou para isso. O Senhor já nos fez vencer. É pelo Teu nome que nós vencemos. Davi não confiava na sua própria força, mas ele confiava em Ti, por isso ele era vencedor. A nossa confiança hoje está no Senhor e eu creio que nós vamos vencer. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Fica conosco. Amém. É no nome de Jesus. É por Deus que você já venceu. Deus está dizendo, não dê ouvido às críticas. Declare comigo, eu não vou dar ouvido às críticas, nem aos apontamentos, mas eu vou olhar para o alvo que é Cristo. Eu não vou dar ouvido às críticas, nem aos apontamentos, mas eu vou olhar para o alvo que é Cristo, é Deus quem te dá vitória. Você não precisa ficar olhando para a crítica de ninguém. Quem te escolheu foi Deus e é Ele quem te justifica. Que Deus te abençoe. Se você crê, declare amém.